Como é que está a disputa eleitoral na capital paulista, o segundo turno que tem Nunes e Boulos? Põe na tela para a gente. Essa é a ficha técnica da pesquisa, Lécio. Realizada entre os dias 15 e 17 de outubro, com 1.204 pessoas, a margem de erro é de 3 pontos e o nível de confiança de 95%. Vamos então aos dados. Como é que está o desempenho de Ricardo Nunes e de Boulos? Ricardo Nunes, do MDB, 51%. Na pesquisa anterior, eram 55%. Guilherme Boulos, do PSOL, 33%. Na pesquisa anterior, também eram 33%. Brancos, nulos ou nenhum, 14%. Eram 10% na pesquisa anterior. Indecisos, 2%. Também eram 2% no levantamento anterior. Tá, então, Ricardo Nunes cai 4 pontos percentuais, mas eles não vão para Boulos. Vão para brancos, nulos, indecisos. Já que, aliás, brancos, nulos e nenhum. Já que Boulos continua com o mesmo percentual. Marta. Pois é, Ananias, era de se esperar, após os acontecimentos em São Paulo, com a exemplo do apagão, né, em meio a um cenário de segundo turno, era natural que isso refletisse nas pesquisas de intenção de voto e, claro, na perspectiva do eleitor a respeito do que está acontecendo na cidade. Também já era de se esperar que esses votos que eram em Nunes não seriam transferidos para Boulos, porque a gente faz sempre aquela associação de quem vota em Nunes, depois ali que acabou o primeiro turno, depois que o Massal teve um resultado considerável, jamais votaria em Boulos, por conta dos campos ideológicos completamente diferentes. O eleitor de direita, de extrema direita, nunca, jamais, em hipótese alguma, transferiria seu voto para Boulos, que eles consideram, que eles sempre colocam ali na campanha, que é alguém da extrema esquerda, o que a gente sabe que não é verdade. Mas isso era natural que isso acontecesse. Agora fica a preocupação para a campanha de Nunes. Será que ele vai continuar caindo, faltando 10 dias ali para a eleição, para o final do segundo turno, e também o alerta para a campanha de Boulos, que não cresceu mesmo com a queda de Nunes. E aí a tentativa de recuperar ou de conseguir, pelo menos, os votos dos eleitores indecisos ou que não têm uma opinião ainda formada. Agora, faltando 10 dias para a eleição, eu acho que o cenário não muda completamente, porque a diferença ainda é um pouco grande entre os dois candidatos, e já era de se esperar que Nunes largaria na frente, porque além de ser prefeito, claro, conseguiu ali uma parcela dos votos de Massal. Pátia. É uma eleição que depois, pelo menos para o campo da esquerda, que, aliás, a situação em São Paulo, ela vem sendo ali um alerta de como as coisas mudaram, de como aqueles bairros, aquelas regiões de São Paulo que eram ali historicamente de esquerda, que votavam com o PT, com os partidos de esquerda, com os nomes de esquerda, mudaram e mudaram algumas radicalmente. E a situação lá agora é exatamente essa, e o que surpreendeu as duas campanhas, principalmente ali regiões que a campanha de Boulos esperava ter uma votação e que, na verdade, deu votação expressiva para Ricardo Nunes. O resultado da eleição de São Paulo, e o próprio presidente Lula também já se manifestou em relação ao resultado nacional, mas com certeza vai entrar ali para esse estudo, essa tentativa de compreensão do que é que está acontecendo. Eu concordo com a Marta, acho que essa diferença para se tirar em 10 dias é muito complicado para o Boulos, e o grande desafio, na verdade, é fazer com que as pessoas que não queriam nenhum dos dois saiam de casa para votar. Cíntia, em 2022 o presidente Lula ganhou a eleição em São Paulo. Por que Boulos, seu candidato, não consegue repetir a performance? São muitos os motivos. O índice de rejeição dele já é muito grande. O PT não embarcou de cabeça. Você lembra que ontem eu falei aqui, né, que parte grande do Partido dos Trabalhadores não estava apoiando, e de ontem para hoje surgiu a informação, foram reveladas algumas conversas em grupos de WhatsApp envolvendo lideranças do PT, como o Quaquá, que aliás conseguiu eleição lá na cidade dele.
e é uma liderança bem polêmica do PT, né, sempre muito polêmica, onde ele questionava e ironizava o apoio a Boulos. Então, você tem isso, tem o fato de que parte dos votos dados a Lula não foram transferidos para Boulos, a pesquisa também aponta isso, que é algo que não dá para entender, assim, a princípio não daria para entender. E também eu acho que o pouco uso da Marta. Marta, que é uma figura conhecida, a prefeita que teve o melhor índice de aprovação de todos os tempos lá em São Paulo, e que ainda tem um recall muito grande, ela foi pouco usada na campanha, no primeiro turno. Esperava, eram regiões que sempre votaram Marta. A periferia sempre foi muito Marta, né? E não veio, na periferia não chegou. Ele não tem. Inclusive, quase 2 turnos já concluídos, faltam apenas 10 dias, mas o Boulos, ele não avança, mesmo com a Marta. Ele fica naqueles grupos, naqueles setores que ele já tinha, naquele eleitorado. Por exemplo, os jovens, onde ele é muito forte. Então, na classe média, ele é muito forte nos profissionais liberais, ele também é muito forte. Então, ele não consegue penetrar, é uma bolha que para ele está fechada. Aparentemente, bateu no teto, né? Aparentemente. Chegou no... E acho a que segunda pesquisa que vem com o mesmo percentual. Mesmo que os percentuais sejam diferentes, acho que em termos de campanha, de entusiasmo, a campanha dele com a Erundina entusiasmou mais do que com a Marta. Sem falar que o apagão tinha potencial de reverter. Sim, é um fato do segundo turno, né? Sim, tinha potencial. Muito bem, esse é o retrato de São Paulo.